Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Final desse ano já de 2022, é isso mesmo. Eu vou começar esse vídeo aqui, ó, mostrando as respostas certinhas das enquetes que eu fiz lá no Telegram, certo? Então foram 3 perguntas sobre essa música aqui, essa música do Sting, que é Englishman in New York, certo? E aí na sequência eu vou falar um pouco sobre essa melodia, que eu fiz uma transcrição aqui, daqui a pouco a gente vai ver que melodia é essa e a gente vai ver também que acompanhamento eu vou criar. Eu escrevi a melodia para adiantar, mas vou tocando e vou escrevendo o acompanhamento aqui com vocês para a gente ir tendo uma ideia sobre o que está rolando, beleza? Mas vamos começar com essa parte aqui do Telegram, que foi justamente sobre essa música. Eu fiz algumas perguntas. Então, por exemplo, o campo harmônico de Englishman in New York é 46% do pessoal que respondeu maior, mas errou, certo? E a maioria, né, um pouco mais da metade, respondeu menor, que estava certo. Vou falar logo sobre as outras perguntas também. O compasso que pode ser atribuído a Englishman in New York é binário simples, né, dessas opções que estavam aqui, só o binário simples mesmo, dava para acontecer. Lembra que entre binário e quaternário é bem sutil a diferença, assim, para a gente dizer no ouvido, por isso que eu não coloquei quaternário aqui na possibilidade de resposta. E a progressão na parte A e no refrão pouca gente acertou esse aqui. Na verdade é o 4, o 7 e o 1 do campo harmônico menor. Bom, o que eu estava perguntando era justamente sobre esse trecho aqui, ó. Aí a gente pode pensar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? Então a ideia do binário está aí. A ideia do menor a gente consegue perceber justamente por esse ponto de apoio. Você vê que o acorde que ele demora mais é justamente um acorde menor. E é esse cara que eu percebo ele como o primeiro grau. Então, ó. Certo? Então, se eu percebo que esse acorde que demora mais, ele é justamente o meu primeiro grau e ele é um acorde menor, então, ó, campo harmônico menor. O binário, eu fiz ali 1, 2, 1, 2. Como eu percebo? 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. A subdivisão é binária. Se eu for subdividir em 4, 1, E, 1, E, 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 1, E, 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 1, E, E, tá? Então, ainda assim dá um binário simples. E aqui, que a maioria do pessoal errou, aqui a gente pode perceber que eu só coloquei como opção um único acorde maior. E é justamente isso que a gente percebe aqui, ó. Ó, um acorde maior. Que acorde é esse? É justamente o acorde que está um tom abaixo do cara que eu chamei de primeiro grau. Então, ó, quarto grau, sétimo grau, primeiro grau, certo? E a música fica um bom tempo repetindo isso aqui. Volto a dizer, a percepção do acorde maior e do acorde menor, ela ajuda muito. E se a gente conhece aqueles graus no sentido assim de quais são os principais graus que acontecem, né? Na escala maior, na escala menor, no campo harmônico maior e no campo harmônico menor. Então isso ajuda bastante a gente na hora da gente perceber alguma coisa. Ah, Carlinhos, você está falando de tirar música de ouvido, mas está falando de conhecer a teoria. Eu estou falando justamente de conhecer a teoria de uma coisa que é abstrata.
Então você precisa se embasar em alguma coisa para que você consiga responder. Se você não se embasar na teoria, claro, toda a teoria, toda a prática, ela está embasada sobre uma teoria, né? Mas, no sentido da música, se você consegue identificar esses elementos teóricos na hora de você ouvir, vai ficar muito mais simples para você pensar sobre essas possibilidades de resposta que eu coloquei aqui, tá? Então é nesse sentido que eu digo que não pare de ouvir, não pare de pensar. Então tudo que você estiver escutando, tente fazer uma correlação com a teoria que vai facilitar muito. Como, por exemplo, isso que está aqui. Porra, Carlinhos, que melodia é essa? O que está escrito aí? Tem um bocado de nota. Eu estou vendo aí as notinhas subindo, as notinhas descendo. E que música é essa aí? Tá. Essa música é uma pequena transcrição que eu fiz aqui do Céu de Santo Amaro, tá? Que, para quem sabe, eles se basearam numa peça de Bach para poder fazer essa música. Colocaram uma letra. Ficou, na minha opinião, uma, uma adaptação bastante interessante. É uma música que eu gosto pra caramba de ouvir, tá? Eu fiz uma pequena transcrição aqui, o pessoal do Telegram vai receber essa transcrição, e eu vou colocar justamente agora a harmonia, e eu vou falando um pouco sobre a harmonia. Então repara, eu coloquei ali na armadura a armadura de Ré maior, certo? E olha, vou tocar a melodia aqui. Eu tô com a minha clave de Fá, usando um número 8 ali embaixo, para indicar que eu vou tocar uma oitava abaixo, que eu tenho que tocar uma oitava abaixo, tá? Então lá vou eu aqui, eu poderia pedir ao finale para tocar, mas eu mesmo vou tocar aqui, vamos ver. Aliás, eu vou tocar, então vamos ver. 1, 2, 3, 4... Pausa, pausa. Muito legal, né? Muito legal, muito legal. Então, o que que acaba acontecendo? Eu vou começar a escrever aqui a harmonia que eu uso aqui. É uma música que eu estou estudando aqui para fazer um pequeno arranjo para o coral cantar em 2023. Deixa eu ver se está aparecendo o tecladinho aqui na hora que eu estou tocando. Pronto, tá aqui. Então, ó, a música tá em Ré maior, eu já escrevi na tonalidade de Ré maior, e a melodia começa justamente no Fá sustenido, que é a terça. Eu agora vou tocar aqui nessa oitava justamente para poder facilitar eu mostrar os acordes que eu estou usando aqui, tá? Então, ó, repara. Eu comecei com o meu Ré maior e a melodia caminhou aqui, ó. Nesse segundo compasso aqui, eu começo esse segundo compasso justamente usando a nota Mi que está na melodia como apoio para o meu acorde do quinto grau. Só que eu percebi na hora que eu estava tocando e ouvindo e aprendendo a música, que eu posso fazer, e isso na verdade na gravação os caras usam muito apoio do meu baixo, usando a nota da melodia como a terça. Então repara como ficou interessante. Então olha aqui as notas de apoio em relação ao baixo.
são as terças. Então eu usei isso bem nesse começo aqui. Então eu quis colocar o Ré maior no meu primeiro acorde, meu primeiro compasso. Depois eu coloquei um Lá maior na primeira inversão. Eu quis que o meu baixo fosse o Dó sustenido. E depois eu criei um que ele usa isso também, né? Claro, isso vem lá da composição do bar mesmo. Eu criei aqui, ó. Que acorde é esse? Esse acorde é maior, é menor ou é diminuto? É um acorde diminuto. Então, qual vai ser a função dele? Que acorde é esse? Esse cara é, na verdade, um Lá sustenido diminuto e ele é a sensível secundária desse cara aqui, que vai ser o meu próximo acorde, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Vamos colocar aqui um Ré maior. Eu vou escrever. Eu quero um Ré. Deixa eu mudar aqui essa opção para eu botar no manual input. Esse aqui eu quero um Lá com baixo no Dó sustenido. Nesse cara aqui eu quero um Lá sustenido. Deixa eu entrar nele aqui para eu escolher a bolinha aqui, o diminuto. Onde é que eu faço isso aqui? Símbolo do acorde, sufixo, aqui embaixo. Cadê a bolinha do diminuto? Eu não sei se essa tela está aparecendo aí para vocês, eu acredito que não. Mas eu tô aqui com uma série de possibilidades. E agora vai aparecer aqui, magicamente, a bolinha aqui para vocês. E aí depois, quando chega aqui nesse cara, eu vou colocar o Si menor. Nesse cara aqui, eu já vou adiantar para vocês que eu vou usar um Sol maior com baixo em Si. Esse cara eu vou usar um Lá sétima. E nesse cara eu vou usar um Ré. Só para a gente adiantar aqui um pouquinho. Então, olha o que aconteceu. Olha aqui, meu baixo desceu para o Dó sustenido, mas o meu acorde é um acorde de Lá maior. E aí depois coloquei aqui, mas depois a minha melodia ela vai chegar aqui no Sol. Que legal, né? Eu coloquei primeiro o Si menor, quer dizer, a minha melodia aqui nesse ponto ela não interfere. Eu posso colocar o Fá sustenido na harmonia ou posso colocar o Sol na harmonia. Mas eu quis colocar aqui o Si menor, por quê? Porque o Lá sustenido diminuto é a sensível do Si menor. Então eu resolvo essa passagem aqui direitinho e depois eu aproveito que a nota da melodia vai para o Sol e aí eu aproveito para mudar o acorde. Muito legal. Né? Aí aqui eu tô no meu Lá 7, né? Dominante. E aqui eu resolvo no meu primeiro grau. Ângela, e aí, tudo beleza? Olha a cadência aqui, ó. Eu cheguei no final de uma pequena frase e tô fazendo aqui um 5, 1. É isso aqui que a gente chama de cadência. Que cadência é essa aqui? É uma cadência autêntica, mas ela é uma cadência autêntica imperfeita. Por que eu estou dizendo que é uma cadência autêntica imperfeita? Ela é autêntica porque ela tem o movimento 5, 1, certo? Mas a melodia está terminando aqui na terça. Então ela é uma cadência autêntica imperfeita, certo?
E são essas coisas que eu estou falando, que se a gente conhece a teoria, na hora da gente compor, na hora da gente transcrever, na hora da gente arranjar, na hora da gente executar, tudo isso a gente leva em consideração para criar uma sonoridade e um discurso musical mais interessante, certo? Então terminei aqui no meu Ré maior por enquanto. Eu gosto de fazer nesse tempinho de pausa aqui uma, uma preparação. Deixa eu colocar de novo aqui o acorde. Justamente para caminhar para esse acorde aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu coloco aqui o meu Lá com baixo em Dó sustenido, justamente porque nesse ponto aqui eu uso um Si menor. Nesse ponto aqui eu uso um Si menor com baixo no Lá, certo? Nesse ponto aqui eu uso um Mi com baixo no Sol sustenido. E nesse ponto aqui eu uso o Mi na posição fundamental. Deixa eu explicar esse trechinho aqui. Eu terminei aqui na cadência, não foi? Eu fiz... Deixa eu ver se o tecladinho está aparecendo, porque como eu estou escrevendo no final, e às vezes na hora que eu toco ele não mostra. Então... Não é isso? Terminei aqui aquela minha primeira frase e usei a cadência. Certo? Aí nesse ponto aqui, que é justamente onde está a pausa na melodia, eu faço isso aqui, ó. Para poder, quando chegar no início da próxima frase, a minha nota Ré tá aqui na melodia, aqui no agudinho. E lembra a ideia da terça? Ó, novamente aqui. A ideia, nesse caso aqui, da sexta, mas a sexta e a terça se complementam. Não é isso mesmo? Então eu tô aqui. Aí eu chego aqui no meu Mi maior na posição fundamental, porque ele vai fazer. Muito legal, né? Vamos escrevendo isso aqui, que aí vai fazer mais sentido. Lembra que o pessoal do Telegram vai receber essa partitura aqui para poder praticar, cantar, tocar, certo? Vamos escrever isso aqui, vamos escrever isso aqui. Fiz o meu Mi maior. Olha novamente aqui, a minha melodia nesse ponto chega no Dó sustenido e o meu acorde é o Lá. Então apoia muito bem aqui. Apoia muito bem aquela ideia da terça. Aqui eu vou usar um Lá com baixo em Sol. Aqui. Aqui eu vou usar um Ré na primeira inversão. Aqui eu vou usar um Ré. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nesse caso aqui já não é mais um Ré, já é um Si menor. A ideia da terça de novo, a melodia toca o Ré, o baixo toca o Si, formando o acorde Si menor já aqui. E aqui nesse cara aqui, quando eu chego nesse Si, o meu baixo tá aqui no Sol sustenido, para que depois eu toque o Mi maior. Então nesse caso aqui, eu tô aqui com o Mi na primeira inversão. Adoro fazer isso, gente. Adoro fazer isso. Se você está me acompanhando até aqui, é porque você deve gostar e entender um pouco isso também. Eu sei que muita gente já
chutou para cima aqui. Mi maior na primeira inversão, Mi maior. Aqui eu vou chegar aqui justamente no Lá maior. Nesse caminho aqui eu vou usar o baixo movendo um pouquinho mais. Por quê? Porque eu estou chegando justamente no final da minha primeira parte, da minha sessão, vamos dizer assim, certo? Então aqui eu vou colocar, vai ser um Lá maior. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, estava aqui no Mi. Vai ser isso mesmo. Então aqui eu vou colocar um Lá. Aqui eu vou colocar um Mi. Eu não vou colocar ele na primeira inversão, já que o Sol sustenido está aqui. Não faz sentido eu mudar o meu baixo para o Sol sustenido aqui. Deixar ele sozinho aqui. Então eu vou fazer um Lá, um Mi. Aqui eu vou usar um Fá sustenido, menor, claro. Aqui vai ser um Fá sustenido menor com baixo em Mi. Vou espaçar um pouquinho mais. Aqui eu vou ter um Si menor. Aqui eu vou ter um Mi maior. E aqui eu vou ter um Lá. Para aqui eu tenho um Lá com sétima. Carlinhos, o que é que está acontecendo aqui, bicho? Porque você falou que a tonalidade, tá? A tonalidade da música ela é Ré maior. E de repente você termina esse trecho aqui, você ou Bar ou Flávio Venturini ou Caetano, quem quer que seja, vocês estão terminando esse trecho aqui no Lá maior. E o Lá maior eu sei é a dominante do Ré maior. Olha aqui, ó, outro tipo de cadência, Ângela. Então, ó, é a chamada meia cadência. Eu estou terminando a minha frase, eu estou terminando a minha sessão apoiado harmonicamente no quinto grau, certo? Para quê? Para que quando eu recomece, a gente sabe que essa parte aqui ela vai ser repetida, no recomeço a gente volta para pegar o primeiro grau. Então toda vez que a gente apoiar um final de frase harmonicamente sobre o quinto grau, meia cadência, certo? Essa é a ideia, essa é a definição. Além da meia cadência, a gente tem também a cadência de engano, quando eu saio do quinto grau e ao invés de ir para o primeiro grau, eu vou para algum outro grau, cadência de engano. E eu posso ter também a cadência plagal, que ao invés de fazer quinto grau, primeiro grau, como acontece na cadência autêntica, vai acontecer o quarto grau, indo para o primeiro grau. Essa é a cadência plagal, certo? Então vamos ver aqui como é que está ficando essa parada. Certo? Vamos lá. Pegando aí da segunda frase. Certo? Aqui eu estou justamente com o meu Mi maior na primeira inversão e eu mudo para a posição fundamental, porque a melodia vai passear por aqui.
certo? Tocando a harmonia completa agora. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o meu Fá sustenido aqui embaixo, justamente porque a minha nota Ré é quem está na melodia. Ó, agora eu mudei aqui para o Sol na primeira inversão. Repara que o baixo ficou na mesma nota Si. Eu estava no Si menor aqui. Por que que mudou o acorde? Porque a minha melodia agora está na nota Sol. E aí, então, eu tô, claro, aproveitando isso. Ó, uma pequena suspensão aqui. Na hora que eu chego aqui nesse Ré maior, a minha melodia tá na quarta, para depois chegar na terça do Ré maior. E de onde é que sai esse Sol? Justamente, ó, olha que no acorde passado eu usei o Lá com sétima, e aí é justamente esse o ponto de apoio que ele usa para fazer a suspensão. Muito legal, né? Repara que esse é um ponto interessante. Ele aqui atrás ele vinha usando a ideia da dominante secundária, né? Por quê? Porque ele coloca o Mi maior na tonalidade de Ré maior. A gente sabe que o segundo grau seria o Mi menor. Ele usa um Mi maior justamente porque ele coloca a dominante secundária do quinto grau. O Lá maior é o quinto grau de Ré maior, e ao colocar esse Mi maior aqui e ele resolver no primeiro grau, no quinto grau, desculpa, ele está justamente usando o conceito de dominante secundária. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque aqui ele usa um Sol natural. Repara, aqui o Sol está sustenido, mas aqui o Sol está natural. Por quê? Porque aqui ele justamente está colocando o Lá como a dominante do Ré maior. Então aqui ele faz uma dominante da dominante para poder voltar para a tônica aqui, certo? Então esse trecho é bem interessante. E aqui, certo? Já que tem muita movimentação melódica aqui, ó, o meu baixo ele vai ficar paradinho aqui. Não faz sentido eu ficar movendo muita coisa. Até faz se eu fizer um contraponto interessante. Então, certo? Aí eu chego aqui no meu Si menor para fazer. Nesse ponto eu aqui ainda gosto de colocar uma suspensão para poder deixar o Lá com a quarta suspensa para depois colocar o Lá 7, certo? Esse finalzinho então ficou né? Então ficou. A gente tem a sensação de que ele está concluindo alguma coisa, mas na verdade ele está preparando para a volta. Então, ó, ao usar o Mi maior, ele está usando novamente a dominante da dominante. Por
Por isso que a gente tem assim uma certa sensação de que ele está concluindo. Por quê? Porque ele está fazendo um movimento de dominante para uma tônica emprestada. Por quê? Por que que eu estou chamando de emprestada? Porque a gente sabe que esse cara é a dominante. Então ele está fazendo a dominante da dominante, que é o que a gente chama aqui, ó, nesse ponto aqui, a frase terminou apoiado sobre o quinto grau, meia cadência. E depois ele vai repetir. Muito legal, né? Na verdade, o que que acontece? Eu estou estudando, vou fazer um arranjo para meu coral poder cantar, os meus corais poderem cantar essa música, né? Essa peça que eu gosto bastante. Agora em 2023, e eu sempre faço muito uma pesquisa, saio vendo inversões que são interessantes para poder usar. Eu gosto realmente muito dessa coisa. E eu gosto de compartilhar um pouco também, porque eu sei que algumas pessoas valorizam isso que estão assistindo aí. Então espero que você esteja curtindo. Se você estiver curtindo, estiver até aqui agora, deixa um comentário aí. Pô, Carlinhos, tem uma galera que sempre fala assim, pô, eu adoro assistir o vídeo todo, que eu aprendo bastante coisa. Então deixa um comentário aí, diz que chegou no final, certo? E eu vou aproveitando para me despedir aqui desse ano de 2022, agradecer muito as pessoas que estão juntas aqui comigo, dizer que em 2023 a gente continua fazendo nossos projetos todos aqui, né? Nesse período todo, desde 2010 eu faço vídeo aqui no canal, eu tenho tido muito feedback assim de pessoas que conseguiram entrar em instituições de música para poder seguir seus estudos. O meu objetivo, eu sempre falei isso aqui no canal, é só trazer um pouco mais de informação sobre um tema que é tão pouco ensinado para as pessoas de maneira geral, assim, no país, e pelo que eu leio, isso no mundo todo, né? Várias pessoas de outros países escrevem para mim que também tem um hiato, vamos chamar assim, na educação musical nos seus países de origem. E o meu objetivo é justamente contribuir um pouco para que as pessoas possam ingressar em instituições de estudo de música para que elas continuem estudando, tá? O meu objetivo aqui com o canal não é formar ninguém, não é deixar ninguém pronto, mas é trazer um pouco mais de informação para que no momento daquele onde a pessoa vai entrar no para fazer um vestibular ou para fazer uma banca, para um conservatório, para um curso de nível superior, uma coisa assim, a pessoa tenha um pouco mais de conhecimento. E às vezes vem gente e fala assim, pô, você precisa estar formado em música para poder estudar música numa universidade. Não, a questão absolutamente não é essa. Você precisa conhecer o beabá, certo? Para poder acompanhar um curso. Você não acompanha um curso de medicina sem saber o beabá, que é a biologia. Você não acompanha um curso de arquitetura sem saber o beabá, que é a matemática, tá? Da mesma forma, como é que você quer acompanhar um curso de música sem saber o beabá, que é o quê? Como é que você vai escrever as notinhas ali no pentagrama, qual é a duração de cada coisa, se você consegue solfejar, se você consegue tocar. Então isso aqui, claro, o tema desse vídeo aqui não é um tema básico, não. Esse vídeo é super avançado. Então se você está aqui é porque está entendendo as coisas, porque você realmente está com uma compreensão bem interessante. Harmonia não é fácil, certo? Tocar música de maneira séria não é fácil, tá? Requer estudo, requer disciplina, requer dedicação, e eu tento aqui contribuir um pouco mais para que as pessoas se sintam motivadas para fazer isso, tá? Porque, nossa senhora, ontem de noite eu estava fazendo umas pesquisas justamente para colocar músicas novas no meu repertório, né, do coral em 2023. E nossa, gente, quando eu comecei a pesquisar essa galera que hoje em dia é a galera que faz sucesso, nossa, mas putz, me deu uma tristeza, gente, porque você não tem. Isso é um desabafo aqui, tá? Você pode concordar ou discordar de mim, não tem o menor problema se você for discordar de mim. Mas são tantas músicas com um conteúdo musical tão fraco, mas tão fraquinho que realmente
a gente vê que é sempre mais do mesmo, e nesse sentido, o mais do mesmo está sendo lá embaixo. E aí eu estou falando, claro, do discurso musical, eu estou falando de melodia, de harmonia, de forma, de modulação da música. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não consegue se apropriar tanto desses elementos musicais. Elas se apropriam mais da letra. E ainda assim as letras muito fracas, muito, muito. Mas essa é a minha percepção, tá? Você pode concordar ou discordar. Beleza, mas é isso aí. Então, fechando aqui esse vídeo. Feliz 2023. Eu sei que em 2023 você vai estudar muito, vai ouvir muito, vai pensar muito. E se o seu objetivo for seguir aí nos estudos, jogue duro, porque eu realmente acredito que isso é que faz com que a gente continue crescendo sempre e melhorando. Beleza? Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Para o pessoal que já está inscrito no Telegram, eu vou mandar essa partitura, tá? E se você não está inscrito e quiser se inscrever, aqui na descrição do vídeo você tem o link para poder participar. Um abração, moçada, valeu. Não pare de ouvir nem pare de pensar, hein? Até mais.